Olá, jovens. Estaremos iniciando hoje nosso segundo bimestre. Já foram fechadas aí as notas do primeiro. Para quem ficou sem média, vai ter uma recuperação para a gente tentar ver a situação de cada aluno, certo? Como eu falei, nesse segundo bimestre a gente vai ver análise combinatória e probabilidade. E vamos iniciar com análise combinatória, certo? Que eu dividi em duas partes. Parte 1, que a gente vai ver hoje, e a parte 2 no próximo encontro, certo? Próxima semana vai ter a primeira atividade do segundo trimestre e vai ter também o primeiro atendimento, primeira aula no Meet em relação a esse assunto, certo? É um assunto que exige uma atenção, não sei quem já viu, mas vamos em frente, certo? Pronto, o que é análise combinatória? Análise combinatória é a parte da matemática que estuda os problemas de contagem, certo? É um assunto que facilita a gente contar de maneira mais rápida. Ela surgiu da necessidade de se calcular o número de possibilidades que podem ocorrer numa certa experiência, sem precisar descrever cada uma dessas possibilidades. Às vezes a gente tem um problema que, para a gente descrever, esse problema é muito grande. Mas usando a análise combinatória, a gente consegue resolver sem precisar escrever todas as possibilidades. Mas a gente consegue calcular quantas são as possibilidades, sem precisar de escrever. Certo? Só aqui ajeitando, né? Aqui é um E maiúsculo. Certo? Uma das maneiras que ajuda a gente entender um pouco a análise combinatória é o diagrama de árvore, certo? A gente vai ver aqui um exemplo, certo? O diagrama de árvore, ou diagrama das possibilidades, é um esquema utilizado para enumerar todas as possibilidades de um evento, com o objetivo de facilitar a resolução dos problemas de contagem, certo? Então, quando eu tenho um evento, tenho um experimento, que ele é pequeno, eu consigo visualizá-lo montando o diagrama de árvore, certo? Agora, quando o experimento é muito grande, aí o diagrama de árvore fica inviável. Por isso que entra aí a análise combinatória, para a gente conseguir resolver sem precisar montar diagramas, certo? Vamos entender aqui, ó. De quantas maneiras diferentes podemos combinar duas calças e três blusas distintas? Então nós temos aqui duas calças distintas e três blusas distintas. Quantas maneiras eu posso combinar uma calça com uma blusa? Então eu vou chamar aqui de calça 1 e aqui de calça 2. Aqui nós temos a blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3. O que é que eu posso fazer? A calça 1, eu posso vestir ela com as três blusas, né? Eu posso vestir a calça 1 com a blusa 1, a calça 1 com a blusa 2, a calça 1 com a blusa 3, certo? E a mesma coisa com a calça 2. Eu posso vestir a calça 2 com a blusa 1, a calça 2 com a blusa 2 e a calça 2 com a blusa 3, certo? E pela quantidade de setas, de traços aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta correta é 6. Eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades. 6 possibilidades de vestir, de combinar duas calças com três blusas, certo? Isso aqui é o diagrama de árvore, certo? Como é que a gente fosse fazer pela análise combinatória? Era só a gente pegar, são quantas calças? 2 vezes, são quantas blusas? 3, 2 vezes 3, 6. É isso que a gente vai aprender nessa análise combinatória, transformar problemas em problemas de multiplicação, ó, certo? Pelo diagrama foi fácil, são 6 setas, 6 traços, então são 6 possibilidades. Aqui é só de multiplicar, são duas calças e 3 blusas. 2 vezes 3 dá 6. Certo? A gente vai entender melhor no decorrer. Princípio fundamental da contagem, PFC.
Nos casos em que as alternativas de escolha forem muitas, o diagrama de árvore é pouco prático, como eu havia falado, né? Quando o evento é muito grande, fazer o diagrama fica inviável. Para essas situações, usamos o princípio fundamental da contagem, certo? Então, quando o evento for muito grande, a gente não vai usar o diagrama, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que é um método algébrico para determinar o número total de possibilidades, certo? Esse método consiste em multiplicar o número de possibilidades de cada etapa do experimento. Para entender melhor, observe o infográfico abaixo. Então, tá aqui, eu tenho a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Para eu calcular as possibilidades, é só multiplicar as etapas, certo? Se forem 20 etapas, então vai ficar P1 vezes P2 vezes P3 até P20, certo? Então, vamos entender aqui com os exemplos. O exemplo vai deixar mais claro. Há 4 estradas ligando a cidade A e B, e 3 estradas ligando a cidade B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir da estrada A até a C passando por B? Ó. Então, a primeira etapa aqui é a quantidade de estradas ligando A e B, porque eu vou ter que ir de A para C, mas eu vou ter que passar por B, ó. Certo? Fazendo o diagrama, vamos fazer pelo diagrama também, ó. São quantas estradas ligando A e B? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas estradas ligando B e C? B e C são 3 estradas. Então a primeira etapa aqui vai ficar 4 e a segunda etapa aqui vai ficar 3. 4 vezes 3 é 12. Olha como é simples. Então, eu tenho 12 maneiras distintas de A para C, da cidade A até a cidade C, passando por B. Se a gente fosse fazer o diagrama, tinha que ligar essa estrada com essas 3 estradas, essa estrada aqui com essas 3 estradas, e aí você ia verificar que iam ficar 12 traços, certo? Então tá aí o primeiro exemplo. Vamos seguir. Vamos começar a complicar. Mas é um conteúdo, assim, é um assunto muito legal na matemática, certo? Se vocês pegarem mesmo o ritmo, vão gostar bastante. Um teatro tem 4 portas. Olha aí o teatro, ó. O teatro tem 4 portas. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair do teatro? Então vamos lá, vamos simular aqui a frente do teatro. Ela tem 4 portas. 1, 2, 3, 4. Então a pessoa vai entrar e ela vai sair, claro, né? Só que ele quer saber de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair do teatro, se ela pode sair pela porta que entrou, certo? Então a primeira etapa é entrar. Para entrar tem quantas portas? Para entrar tem 4 portas. E para sair tem quantas portas? 4 também. Porque ela pode sair pela porta que entrou. Então 4 vezes 4 vai dar 16. Olha aí. Vamos para o item B. Ele não pode sair pela porta que entrou. Então, vamos lá. Para entrar são quantas portas? 4. 4 portas. Vamos supor que ele entrou por essa porta aqui, ó. Ele entrou por essa porta. Ele pode sair pela porta que entrou? Não. No exemplo B, né? Então, para sair, ele vai ter quantas portas? 3. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, no exemplo B, quando a pessoa não pode sair pela porta que entrou, vai ter 12 possibilidades. Certo? Então, são problemas interpretativos que no final vai virar uma multiplicação. Por isso que é um princípio multiplicativo. Certo? Vamos para o exemplo 3. Quantos números de 3 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos do sistema de numeração decimal?
certo? Para a gente entender aqui, a gente vamos entender o que é número e o que é algarismo, certo? Um exemplo aqui, eu tenho o sistema de numeração decimal, ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse aqui é o sistema de numeração decimal. Então, do 0 até o 9, né, a gente chama de algarismos, certo? Algarismos. Quando eu junto dois ou mais algarismos, eu estou formando um número, certo? Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 são algarismos. Quando eu junto aqui um exemplo, 12, então aqui já é um número, certo? Então já sabemos a diferença entre número e algarismo, certo? Então vamos lá, quantos números de 3 algarismos distintos? Então são 3 etapas. São 3 etapas. Nós temos aqui a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Eu sei que no número de 3 algarismos nós temos a centena, a dezena e a unidade, certo? Sempre a gente começa da esquerda para a direita. Então a gente vai começar pela centena, certo? Então aqui na centena eu posso colocar quantos algarismos, ó? Certo? Outra coisa, o 0 nunca vai iniciar o número, certo? Porque se eu tenho aqui 0,58, isso aqui eu posso escrever como só 58, certo? Então o 0 não vai iniciar nenhum número, a não ser que ele tenha uma vírgula aqui, certo? Então o 0 não pode iniciar. Então aqui eu posso colocar quem? Posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Posso colocar do 1 até o 9. Só não posso colocar o 0 porque não pode iniciar, certo? Então aqui eu posso ter quantas possibilidades? Eu tenho 9 possibilidades aqui, ó. 9 possibilidades, certo? Vamos supor que do 1 até o 9 são 9 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei o algarismo 1. Vamos supor que eu coloquei o algarismo 1. Certo? Vamos supor que do 1 até o 9 eu coloquei o 1. Como tem que ser algarismos distintos, se eu já coloquei o 1 aqui, eu não posso repetir ele nem na dezena e nem na unidade. Então ele já está fora, porque é distinto. Se não fosse distinto, poderia. Mas aqui ele já está fora. Distinto. Não posso repetir ele. Já tô supondo que eu usei ele aqui na centena. Certo? Agora aqui eu já posso colocar o 0. Ó. Então aqui eu posso colocar quantos? Não posso colocar o 1, porque tem que ser distinto. Então eu posso colocar o 0, o 2, o 3 até o 9. Posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 9 possibilidades aqui, ó. Vamos supor que eu coloquei o 0. Vamos supor que eu coloquei o 0. Como é distinto, eu não posso colocar mais aqui nem um 1 nem um 0. Certo? Então o 0 já está eliminado. Já foi usado. Certo? Então aqui eu posso colocar o 2 até o 9. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou ter 8 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei o 2, né? Olha o número que formou, 102, ó. 102 é um número de 3 algarismos distintos. Então tá correto. Então aqui é só multiplicar, ó. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8, 648. Então, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos do sistema de numeração decimal? 648 números. Já pensou se não fosse esse princípio? Lá a gente escrever todos os números, ia se perder, certo? Então tá aí o exemplo 3, bem interessante, né? Resolvemos pelo princípio fundamental da contagem, que é um princípio multiplicativo, certo? Vamos seguindo. Mais para frente, gente, a gente vai usar muito o fatorial, certo?
É por isso que eu vou tirar essa seção, esse slide, para explicar o fatorial para vocês, porque a gente vai usar bastante ele, certo? Então, o que é fatorial? Fatorial é uma forma de decompor-se um número natural. Para calcular, andei errando aqui as letras, né? Para calcular-se o fatorial de um número, basta multiplicá-lo por todos os seus antecessores até o número 1, certo? Até o número 1. Então, é bem simples, né? Eu tenho aqui, ele é representado pelo ponto de exclamação. Se eu tenho aqui 5 fatorial, é só pegar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só multiplicar por todos os seus antecessores até chegar a 1. Então 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, né? Então 5 fatorial é 120. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, né? 2 fatorial, 2 vezes 1, que vai dar 2. Aqui são 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. São duas observações aqui, né? Para não esquecer. 1 fatorial é 1, 0 fatorial é 1. Só que a gente vai se deparar muito com esses aqui, ó. Certo? Eu tenho aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial. Por que o fatorial vai ajudar? O professor tem que multiplicar os 5, fazer o 5 fatorial, depois fazer o 3, depois dividir o resultado? Mas dá mais trabalho. O que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar 5 vezes 4 vezes 3. Ó. E aonde parar, eu boto fatorial. Ó. Olha como é interessante. Ó. Claro que eu vou parar no denominador, porque aqui eu posso cortar, né? O 3 fatorial com 3 fatorial. Ó. Então ficou 5 vezes 4 é quanto? 20. Ó. Certo? Bem tranquilo aqui, né? Vamos fazer o H. Ó. Então aqui vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Vixe, professor, mas tem 2 fatorial embaixo. Claro que eu vou caminhar o de cima até o maior, para diminuir as contas, né? Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial vezes 4 fatorial. Eu posso cortar, né? 6 vezes 5 é 30. 2 fatorial tá aqui, ó. 2 vezes 1 é 2. 30 por 2, 15. Certo? Tem que assistir a aula toda para entender. Aqui, 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial, né? Vou caminhar até o 10, até o 7 ali, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, ó. 3 fatorial vezes 7 fatorial. Que eu posso cortar, né? 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720, né? 3 fatorial tá aqui, ó. 3 fatorial é 6, né? 720 dividido por 6 dá 120. Então tá aí os fatoriais, né? Espero que tenham entendido. Certo? Fatorial a gente vai usar bastante. Por isso que eu coloquei esse slide só pra gente entender um pouco do fatorial. Certo? Pronto, gente. Aqui o que acontece? A gente tem a análise combinatória. A gente viu o princípio fundamental da contagem, certo? Só que alguns problemas de contagem são mais complexos e resolvidos com maior facilidade mediante as novas ferramentas. Essas ferramentas são chamadas de agrupamento, pois elas agrupam elementos de diferentes maneiras, facilitando o processo de contagem. São 3 agrupamentos, gente. Ó. É a permutação simples, o arranjo simples e a combinação simples. Certo?
Vamos ver só aqui a diferença entre eles. Vamos chamar de P os elementos e N as vagas, né? Se eu vou agrupar, vou colocar P elementos para N vagas, certo? Se o P é igual a N, se o número de elementos é igual às vagas, nós temos a permutação, certo? Permutar é trocar. Se o P é maior do que o N, tem mais elementos do que vagas, nós temos um arranjo, certo? E se o P é maior ou igual a N, nós temos uma combinação, certo? Qual a diferença do arranjo para a combinação? No arranjo, a ordem dos elementos importa. Então, se eu trocar a ordem e o resultado mudar, é arranjo. Agora, se eu trocar a ordem e o resultado não mudar, é combinação, certo? O arranjo e a combinação, gente, eu coloquei na parte 2, para ficar mais fácil vocês entenderem. A permutação a gente vai ver agora, certo? Então, vamos lá. Permutação. Permutação, a formulazinha é essa. Pn. O N é a quantidade, a gente viu aqui no slide passado, que o N é a quantidade de vagas, certo? Então vai ser Pn, que é N fatorial. A gente viu lá no slide passado que era fatorial. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. Então vamos lá. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram sorteados os números 10, 4, 7, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas podem ter ocorrido essa sequência de resultados? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números e eles vão ficar trocando entre eles. Então nós temos 6 vagas. Então é uma permutação. Então vai ficar permutação de 6 vagas, que vai ficar 6 fatorial, né? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ficar 720 maneiras diferentes, distintas, de ocorrer esses resultados, certo? Tranquilo, né? Pronto, quando a gente começa a ver permutação, vai vir muitas questões de anagramas, certo? Muitas mesmo questões de anagramas. Então, o que são anagramas? Anagramas é quando eu pego uma sequência de letras. Quando eu pego uma sequência de letras, pode ser uma palavra ou não, e for trocando, permutando as letras dessa palavra, certo? Por exemplo, as senhas de banco normalmente são formadas por anagramas, certo? Agora que eles estão misturando as letras com os números, né, para ficar mais difícil de descobrir a senha, certo? Então vamos entender. A gente vai ver permutação, a gente vai ver anagramas, permutação com elementos distintos, diferentes, certo? Na quinta-feira, no atendimento ao aluno, na aula de matemática no Meet, eu vou explicar a permutação com elementos repetidos, certo? Então, ficou lá para a aula de quinta-feira, permutação com elementos repetidos. O que a gente vai ver hoje é permutação com elementos diferentes, distintos, certo? Então, eu tenho aqui a palavra norte. Observa aqui que nós temos 5 letras. E nós temos uma palavra com 5 letras. Então, nós temos uma permutação, né? O número de vagas é igual ao número de elementos. Quantos anagramas podem ser formados? Então, a primeira pergunta, né? Quantos anagramas podem ser formados? Então, nós temos aqui P5, né? São 5 vagas. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 120. Então, tranquilo até aí, né? Agora vamos começar a complicar. Quantos anagramas começam com vogal? Mas não é difícil não, ó. São 5 letras, são 5 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. A questão quer que comece com vogal. Então aqui, né? Quais são as vogais? O O e o E. Então, ou vai começar com O, ou vai começar com E. Certo? Então, para começar, eu tenho duas possibilidades, ó. Duas possibilidades. Então, beleza.
A condição é que comece com vogal. Então já temos duas possibilidades. Vai sobrar quantas letras vai ficar permutando aqui? Vai sobrar o N, o R e o T. E a outra vogal que não foi, que ela não estiver iniciando, né? Sempre vai sobrar uma vogal, né? Eu posso começar com O, vai sobrar o E. Eu posso começar com E, vai sobrar o O. Certo? Então aqui vai ter ainda 4 letras sobrando para permutar. Então vai ter duas possibilidades, vezes a permutação das letras restantes, né? São 4. Ó. Então vai ficar 2 vezes P4. Então vai ficar 2 vezes 4 fatorial. Ó. Então vai ficar 2 vezes 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então vai ficar 2 vezes 24. Então vai dar 48. Então eu tenho 48 anagramas da palavra norte que começam com vogal. Certo? Então tranquilo aí, né? Bem tranquilo. É o exemplo 2, né, dos anagramas. Então vamos seguir em frente. Pronto, o exemplo 3 é o exemplo aqui que cai muito em prova, certo? Mas cai demais. Ana possui 7 livros distintos. Então ela vai colocar, ela tem 7 livros, né? Sendo 3 de matemática, 2 de física e 2 de química. Quantas maneiras diferentes Ana pode organizar esses livros em uma estante, de forma que os livros da mesma disciplina permaneçam juntos? Olha a observação aqui, ó. Os livros da mesma disciplina. Só apagar aqui, peraí. Os livros da mesma disciplina têm que permanecerem juntos. Tem que permanecerem juntos, certo? Então vamos entender aqui o que a questão está pedindo. Então eu tenho 7 livros, vou colocar no estante com 7 lugares, né? Um exemplo. Então aí nós temos uma permutação, né? Eu já sei que nós temos 3 de matemática, 2 de física e 2 de química. E os livros vão ter que permanecer juntos. Eu não posso misturar os livros de matemática com os de física e de química. Não posso, certo? Então, mas eu posso organizar esses livros na estante por disciplina, né? Então eu posso colocar o livro de matemática, física e química organizado na estante, matemática, química e física, química, física e matemática, química, matemática e física, física, química e matemática, e física, matemática e química. Então eu tenho quantas maneiras de organizar esses livros, essas disciplinas na estante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 6. Certo? Tenho 6 maneiras. Tenho 6 maneiras de organizar. Certo? Agora eu posso permutar os livros na mesma matéria. Certo? Por exemplo, eu posso pegar os 3 livros de matemática e ficar trocando entre eles. Então aqui vai ficar 6 vezes P3, que é matemática. Vezes P2, que são os livros de física. Vezes P2, que são os livros de química. Então vai ficar 6 vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Vai ficar 6 vezes 3 fatorial é 6, né, que a gente já viu. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 4 vai dar 144. Então tá aqui a resposta final. Então eu posso organizar esses livros. Eu tenho 144 maneiras diferentes de organizar, de modo que os livros da mesma disciplina permaneçam juntos. Mas professor, se não tivesse essa condição aqui, ó,
Se não tivesse, a resposta seria nada mais nada menos como P7. Se eu posso misturar todos os livros, então ficaria 7 fatorial. Certo? Se não tivesse essa condição aqui, né? Então vamos lá para o exemplo 4. Eu tenho aqui a palavra amigo, 5 letras diferentes, né? Determine o total de anagramas. Então são 5 letras, 5 vagas, então vai ficar P5. P5 é 5 fatorial. 5 fatorial a gente já sabe que é 120. Certo? Quantos anagramas começam com vogal? Então vamos lá. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem que começar com vogal. Então eu posso começar com A, com I e com O. Então eu tenho 3 possibilidades aqui, ó. Certo? 3 para iniciar, para começar com vogal. Então vai ficar 3 vezes. Começando com vogal, vai sobrar ainda quantas letras? 1, 2, 3, 4. Né? Vai sobrar o M e o G, mais as duas vogais que não foi iniciada aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes P4, né? Então vai ficar 3 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24. 3 vezes 24 vai dar 72. Então tranquilo aí. O item B. Item C. Quantos anagramas começam com consoante e terminam com vogal? Tá complicando, a gente já tá fera, né? Então são o que? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos anagramas começam com consoante? Quais são as consoantes? M e G. Deixa eu ajeitar aqui que ficou feio. Os anagramas é M e G, né? Que ele quer que comece com consoante. Então tem duas possibilidades aqui, ó. Só que ele quer que termine com vogal, ó. Quais são as vogais aí da palavra? A, I e O. Então são 3, ó, para terminar, né? Então vai ficar 2 vezes 3, 2 para começar, 3 para terminar, né? A gente viu as etapas, né? Vezes a quantidade de letras que sobram, ó. Sobram 3 vezes P3, ó. Então vai ficar 6 vezes 3 fatorial, que é P3, né? Então vai ficar 6, 3 fatorial também é 6. 6 vezes 6, 36. Então são 36 anagramas que começam com consoante e terminam com vogal. Certo? Vamos para frente. De quantas maneiras 6 moças e 6 rapazes podem formar pares para uma dança? Se podem formar pares, então vai ser um homem e uma mulher, né? Tá aí o pai, ó. Nós temos quantos homens? 6. Primeira etapa. Quantas mulheres? 6. Segunda etapa. Então 6 vezes 6 vai dar 36, né? Questãozinha aí tranquila. Certo? Vamos para o exemplo 6. De quantas formas 6 pessoas, entre elas Mário e Tamires, podem se sentarem na fileira de um teatro que possui 6 lugares? Olha, então já temos uma permutação, né? São 6 pessoas para 6 lugares. Permutação. Só que ele tem uma condição, ó. Mário e Tamires devem ficar sempre juntos. Então são bem um casal de namorados, né? Então Mário e Tamires nessa fila tem que ficar juntos de qualquer maneira. Então de quantas maneiras a gente pode colocar elas nessa fila? Então vamos lá. Nós temos aqui 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos logo colocar Mário e Tamires. Mário e Tamires pode vir aqui, não pode? Ó? Mário e Tamires pode vir aqui, né? Pode vir na primeira e na segunda cadeira, na segunda e na terceira e na quarta e na quinta, e na quinta e na sexta. Então
Mário e Tamires tem quantas possibilidades eles virem juntos? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 possibilidades deles virem juntos. Só que a gente tem que estar esperto, ó. Pode ser Mário e Tamires, ou Tamires e Mário. Certo? Então tem que pegar isso aqui e multiplicar por 2. Certo? Pode ser Mário e Tamires, ou Tamires e Mário. Então 5 vezes 2. E sobrou quantos espaços? Quantas pessoas para permutar? Para ficar trocando, 1, 2, 3, 4. Então vezes P4. Então vai ficar 10. P4 é 4 fatorial, né? Então vai ficar 10. 4 fatorial já sabemos que é 24. 10 vezes 24 vai dar 240. Então aí é uma questãozinha bem interessante, né? Então estão 240 maneiras diferentes de colocar essas 6 pessoas nessa fileira, né? De modo que Mário e Tamires fiquem sempre juntos. Certo? Exemplo 7. Dispondo dos algarismos 2, 4, 6 e 8, quantos números naturais de 4 algarismos distintos podemos formar? Então são 4 algarismos, né? 4 algarismos para 4 vagas, né? Então é uma permutação, né? São algarismos diferentes. Então vai ficar P4, né? P4 é 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Então tá aí, 24 possibilidades. Certo? 24. Se a gente fosse fazer pelo princípio da contagem, né? Como é que a gente faria? Muitas questões dá para resolver pelo princípio, certo? Então aqui eu tenho quantas possibilidades? Eu posso colocar o 2, o 4, o 6 e o 8, né? Posso colocar 4 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei o 2, né? Como é distinto, né? Como é distinto, eu não posso mais colocar o 2 aqui, né? O 2 já está fora, né? Então eu posso colocar o 4, o 6 e o 8. 3. Vamos supor que eu coloquei o 4, né? Então o 4 já está fora, né? Então aqui eu posso colocar o 6 ou o 8. 2 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei o 6. O 6 já está fora. Então aqui eu só posso colocar uma possibilidade, que é o 8, né? Multiplicando aqui vai dar 24. Certo? Então bem tranquilo aí o exemplo 7. Vamos para o desafio, né? Vou tentar fazer essa aqui do desafio do livro. Com as letras da palavra livro, podem ser escritos X anagramas que terminam por vogal e Y anagramas que tem todas as consoantes juntas. Certo? Bem interessante essa questão, né? Então vamos calcular logo o X. O X são os anagramas que terminam com vogal. Então são 5 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem que terminar com vogal, né? Então ou vai terminar em I ou em O. Então vai ter duas possibilidades, né? Então vai ficar 2 vezes P4, né? Que sobrou 4 letras. P4 é 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Então vai dar 48. Então X é 48. Certo? O Y são os anagramas que tem as consoantes juntas, né? Então parece com aquela questão do Mário e da Tamires, né? 3, 4, 5, né? As consoantes juntas, né? Então pode ser L, VR, L, VR e L, VR. Então nós temos aqui 3 possibilidades. Só que o que acontece? As consoantes elas podem permutar entre elas, né? Então vai ser aqui P3, né? Das consoantes. P3 das consoantes. Vezes a permutação das letras que faltam, né? Vezes P2. Então vai ficar 3 vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então vai ficar 3 vezes 6 vezes 2. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2 dá 36. Então o Y é 36.
questão quer saber x mais y, né? Então vai ficar 48 mais 36. 48 mais 36 dá 84. Então tá aqui a resposta correta, né? Então, gente, tá aí a nossa primeira aula do segundo bimestre, né? Análise combinatória. Estudem, dêem uma olhada no livro. Tem um livro agora virtual, né? E qualquer dúvida aí me perguntem no atendimento ao aluno. Boa atividade, bons estudos.